Então eu já quero convidar aqui o presbítero Gilmário para trazer aqui uma reflexão concernente à ceia, né? E depois dessa reflexão, aí a gente vai aqui ministrar a ceia aos irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade rica de aqui estarmos neste culto de Santa Ceia, também transição, né, de dirigente. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um dos servos de Deus que aqui congregam e residem. Eu tenho história também na Carbomil, né? Tem coisas que aconteceram aqui que ficou marcado e a gente lembra até hoje. Meus queridos, sem perda de tempo, eu quero pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 53. 53 de Isaías. Verso 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E o 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até o versículo 6, para uma rápida meditação na palavra do Senhor. E quando a gente fala em Isaías, profeta Isaías, nós estamos falando de um profeta que profetizou mais de 700 anos, né? Antes de Cristo. Antes de tudo isso que nós lemos aqui acontecer, o profeta Isaías profetizou isso aqui. Bem antes, mais de 700 anos antes. E aí, só diante disso aqui, a gente já percebe a inspiração da profecia, né? Porque uma profecia que não é inspirada, você erra se profetizar para amanhã. Se profetizar hoje para acontecer amanhã, você ainda erra. Para acontecer daqui a 5 dias, um mês, ainda erra. O profeta profetizou mais de 700 anos antes. Aleluia! Não dava para acertar se não fosse por inspiração divina. Deus revelou ao profeta, mostrou o Calvário para ele, mostrou Cristo na cruz, certamente padecendo por nós em nosso favor. E ele profetizou, ele escreveu, obedecendo a ordem do Todo-Poderoso. Aleluia! E eu imagino que na época dele, quem leu esse escrito deve ter ficado numa dúvida cruel. Aquela pergunta
que o etíope fez, né? Ele está dizendo essas coisas acerca de si mesmo, acerca de outro. Talvez fizeram essa pergunta também lá quando ele profetizou, quando ele escreveu. Os seus primeiros leitores, aleluia, e certamente para muitos, e durante muitos anos, essa profecia era como que um mistério. Alguns liam, não entendiam. Os mais estudiosos certamente entendiam que ele estava falando acerca do Cristo. Agora é interessante, irmãos, o profeta Isaías estava olhando para Jesus, e Jesus ainda estava por vir. Nós estamos olhando para o Calvário, para algo que já aconteceu. Glória a Deus. Hoje a gente olha para o Calvário e vê no Calvário algo glorioso, algo tremendo, algo estrondoso, algo do céu na terra, algo assim de uma magnitude e tanto. Mas o profeta Isaías olhou de antes e disse: não tem parecer nem formosura. E disse: é como a raiz numa terra seca. Já pensou uma raiz numa terra molhada? Já não é muita coisa, pastor. Imagine numa terra seca, meu irmão. Aleluia, glória a Jesus. Eu aproveito a ocasião para dizer: não se preocupe, não se desespere, não fique assim angustiado com o momento presente, com a aparência das coisas, porque o Senhor a quem nós servimos é o Deus que pega as coisas que não são e usa para confundir as que são. Ele é o Deus que usa os pequenos para confundir os grandes e as coisas loucas para confundir as sábias. Já tem gente querendo mudar e dizer que Deus não está mais escolhendo, aleluia, para capacitar. Já está escolhendo os capacitados. Querem citar o exemplo de Paulo e se esquecem que Paulo, aleluia, enquanto se achava capaz, não era capaz para fazer a obra. Ele foi chamado sendo grande perante os homens, mas Deus começou derrubando ele do cavalo. Depois que ele cai, fica cego, e depois que ele fica cego, precisa ser guiado pela mão de alguém, e depois que é guiado pela mão de alguém, ele fica sem comer e sem beber 3 dias, e depois disso um pequeno crente, alguém que não era grande, não era relevante, ouve a voz de Deus e diz: vai lá, visita ele, ora por ele, eu vou fazer um milagre, ele é um vaso escolhido para mim. Aleluia. Ele fica cerca de mais de 3 anos na escola de Jeová no deserto da Arábia para poder descer, humilhar-se, até entender que a obra de Deus só faz se for pequeno, porque grande aqui só precisa um. Quem sabe qual é o grande? Aponte lá para onde ele está, para onde ele habita, e glorifique o nome dele. Deus não precisa mais do que uma raiz numa terra seca. Quando Ele quer usar é o suficiente. Quando Ele entra na história, basta uma raiz, sem aparência, sem formosura. Aleluia. Jesus começou assim. Nasceu em Belém, uma cidadezinha pequenininha. Aleluia. Não teve canto na estalagem para Maria pousar, repousar e dar luz a Jesus. Então foi para uma estrebaria, local onde se coloca animais. Não tinha uma cama e um berço de ouro, então bota ele na manjedoura. Aleluia. Mas enquanto isso acontecia, o céu estava em festa.
Aleluia. Enquanto isso acontecia, os pastores tiveram uma visão do céu. Aleluia. Milhares de anjos cantando e dizendo: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Cristo, o Senhor, o Messias. Enquanto ele nascia num lugar simples e era colocado numa manjedoura lá no Oriente, alguém tinha o discernimento de que uma estrela que apareceu significava que tinha nascido o rei dos judeus, e foram para adorá-lo, levando incenso, mirra e ouro, e guiados pela estrela chegaram aonde estava o menino e adoraram o menino. O rei Herodes queria matar, mas ninguém mata, irmão, quando Deus quer dar vida. Aleluia. Ninguém destrói quando Deus quer exaltar. Ninguém abate quando Deus quer prosperar. Ninguém acaba quando Deus quer abençoar. O anjo aparece para os magos e diz: não volte por Jerusalém, pegue outro caminho. Herodes quer matar o menino. Eles saíram. O anjo aparece para José e diz: pega o menino, sua mulher, e vão para o Egito. E eles pegam uma Hilux do ano, né? Um jumentinho, apartou, aprontou direitinho. Bora, Maria, bora. Aleluia. E sai em direção ao Egito. E eu já vou dizer aqui, irmãos, estamos vivendo dias em que a gente está vendo muita coisa grande, mas Deus continua gostando das coisas humildes. Pode até que Deus te leve, aleluia, de avião. Pode até que Deus te leve de Hilux. Pode até que Deus te leve no carro importado, mas se Ele quiser te levar no jumentinho, não rejeite, vá também, porque o teu Cristo andou de jumento. Por que a gente não pode andar também? Ele entrou em Jerusalém no que a Bíblia chama de entrada triunfal, onde de um lado tinha gente e do outro tinha outro, e as pessoas clamavam e diziam: Hosanas ao que vem, bendito o que vem em nome do Senhor. Colocava as roupas para o jumentinho passar por cima. Era o transporte no qual ele entrou em Jerusalém. Aleluia. Ele entrou em Jerusalém no jumento. Quando foi para morrer, morreu o tipo de morte mais humilhante, pelos nossos pecados. Ele foi elevado, erguido na cruz. A gente não para pensar no que a Bíblia diz, que despiram ele. Tiraram as roupas, a capa e a túnica, repartiram, lançaram sorte. E além de ele estar lá sofrido, cheio de hematomas, sangrando da cabeça à ponta do pé, ele também estava quase que nu naquela cruz, publicamente crucificado. Quem passava via, e aquilo era uma vergonha horrível. Aleluia, tanto pela nudez quanto pelo tipo de morte e por ser em um local público. E às vezes a gente está querendo se envergonhar de Jesus, quando ele não se envergonhou de nós, de assumir a cruz, esse lugar de vergonha, por nós, em nosso favor, para nos dar uma eterna salvação. O lugar era humilde, era lá no Calvário, Gólgota. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Mas foi assim, nascendo numa estrebaria, colocado numa manjedoura, nascendo numa cidade pequena, fugindo para o Egito, voltando para Nazaré, se tornando conhecido como Nazareno, tendo irmãos simples e humildes, tendo um pai carpinteiro, tendo uma mãe que não era assim de grande fama entre os seus naqueles dias. Aleluia, é desse jeito, caminhando para o Calvário, levando a sua própria cruz. Entrou em Jerusalém em um jumentinho, foi crucificado, sim, aleluia, na cruz, morreu por nós, mas foi lá de braços
braços abertos, que ele exclamou, aleluia, foi lá de braços abertos que ele gritou e disse: está consumado. Foi lá que ele disse: tetelestai. Foi lá que ele disse: a conta está paga, a dívida está paga, está cravada na cruz a sentença, e em Carbomil vai ter um povo louvando e exaltando o meu nome. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Estamos no lugar certo e na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus!